Agora sim. Então, bom dia, pessoal, novamente. Sejam bem-vindos. Como eu havia dito, Oi. vamos dar continuidade à aula, certo? Da semana passada, em relação à matemática financeira e os conceitos básicos, fazendo uma breve revisão, né? E relembrando, tirando as dúvidas que ficaram, ou reforçando ainda mais, né? Aquilo que vocês já aprenderam, que já sabem. A ideia do propulsão é essa, tá bom? Deixar mais ou menos todo mundo num nível só, né, nivelar o conhecimento de vocês, relembrar, reforçar, tá certo? Então, ó, continuando, né, nós vamos continuar trabalhando com a habilidade 2, que é interpretar e comparar situações que envolvem juros simples com as que envolvem juros compostos, né? Nós já vimos a parte de juros simples semana passada, né? Já fizemos exercícios. Aí hoje nós vamos ver agora juros compostos, tá bom? Que também não tem muita dificuldade assim em relação aos conceitos de juros simples, porque basicamente a gente precisa ter a mesma interpretação e buscar nas questões interpretar as palavras que nós vimos na semana passada, né, da mesma forma. Só que a diferença dos juros compostos, né, é o cálculo que se torna um pouco mais complicado assim para a gente fazer, é tanto que em muitos casos eles não aparecem nas questões, tá certo? Que a gente vai fazendo nas provas e quando aparece, sempre é sugerida alguns dados, algumas respostas, digamos assim, de raízes quadradas, de logaritmos, que muitas vezes a gente envolve no cálculo do juro composto, tá? Mas aí a gente vai fazer algumas questões aqui e a gente vai poder perceber isso. E no final nós vamos fazer isso aqui, nós vamos ver como é que se representa, né? Qual é a representação dos juros simples e dos juros compostos dentro da questão gráfica, né? Dentro da questão gráfica, tá bom? E aí a gente vai ver, né, que cada um deles tem um tipo de crescimento, que é o crescimento linear e o crescimento exponencial, em cada um desses casos, tá certo? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue vencer hoje esses slides. Juro composto, pessoal, juro composto. Então, o regime de juro composto tem uma diferençazinha para o regime de juro simples, né, que a gente vai comentar agora. Então, no regime de juro composto, o rendimento obtido ao final de cada período de aplicação é incorporado ao capital inicial, dando origem ao montante, né? Até esse ponto aqui é a mesma coisa do juros simples, né? Então, a cada mês que a gente vai aplicando nosso dinheiro, né, a gente vai obtendo um valor de juros lá. E quando a gente tem um valor final após o tempo de aplicação, né, que é o que eu apliquei inicialmente, mais os valores de juros que foram se acumulando lá no final de todo o período, juntando tudo, a gente tem o nosso montante, né? Vocês lembram desse termo aí? Nós comentamos na aula passada, o montante. Só que aqui é o seguinte, ó, dessa forma, calcula-se o juro sempre sobre o resultado da aplicação anterior, o que chamamos de juro sobre juros. A diferençazinha de juro simples para juro composto, que a gente vai ver aqui no próximo slide, bem mais claro o que significa, né? Quando eu tinha o juro simples, o que eu fazia? Eu pegava o determinado valor que eu tinha, vamos supor lá, eu apliquei R$ 500 no primeiro mês, né? O exemplo que eu dei, R$ 500 aplicado. Nesse primeiro mês, R$ 500 aplicado, lembra? Há uma taxa, né, percentual, vamos supor, de 2%. E aí eu calculava 2% de R$ 500 para o segundo mês, né? E aí eu ia ter quanto? R$ 510 no segundo mês, né? E aí, para o terceiro mês, eu não iria calcular 2% de 510 no juro simples. No juro simples, né? Eu ia calcular quem? No juro simples. Eu ia calcular, continuando calculando, 2% de 500, né? Ou seja, mais R$ 10 que eu ia ganhar no terceiro mês, então eu ia passar para R$ 520. Isso nos juros simples, né? Aí, nos juros composto, juros compostos, tanto faz. Como é que acontece, né? Se eu aplico lá no primeiro mês, eu aplicando
R$ 500, a mesma taxa, tá certo? Vamos considerar a mesma taxa de 2%. Aí eu aplico 2% de 500, né? R$ 10. Então, no segundo mês, eu vou ter R$ 510. Só que, para o terceiro mês, pessoal, os meus 2% agora, né? No juro composto, não vai ser mais em cima do 500, mas vai ser em cima de 510, certo? 510. Aí, calculando 2% de 510, vai dar um determinado valor. E aí eu somo com esse anterior aqui, né? Com os 510 que eu tinha. Então, percebe a diferença, né? No juro composto, o meu cálculo percentual é sempre em cima do valor anterior e não mais do valor inicial, certo? Não mais do valor inicial que eu tinha. Beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, né, ó, acompanhe na tabela abaixo a evolução do montante gerado pelo investimento de R$ 1.000, a taxa de 2% ao mês, sobre os dois regimes de capitalização, ou seja, o juro simples e o juro composto. Aí o que que acontece? Ó, no início, né, o meu montante, que é aquele valor final que eu tenho durante o determinado período de tempo, é R$ 1.000, juro simples. Aí no primeiro mês, né, após o primeiro mês, que é esses 1.000, como a taxa de 2%, aí eu calculo 2% de 1.000, ó, essa parte aqui, ó, e somo, né, ó, e somo com os 1.000. Aí eu vou chegar e ter o meu montante final no primeiro mês, R$ 1.020. Para o segundo mês, eu vou calcular novamente 2%, ó, 2%, só que em cima do valor inicial de novo, R$ 1.000. Né? Multiplicado aqui por 2 porque é o segundo mês, né? Que já está fazendo o cálculozinho com aquela formulazinha, não sei se vocês estão lembrados. Capital mais taxa mais valor inicial, taxa, tempo, né? Que a gente fez na última aula. E assim eu vou fazendo no juro simples, sempre em cima do valor aplicado inicialmente. Sempre a taxa calculada em cima do valor R$ 1.000. No juro composto, olha aí o que acontece. Observa aí comigo aí, ó. Eu apliquei 1.000. Então, no primeiro mês, eu vou ter os R$ 1.000 mais os 2% dos R$ 1.000, certo? Ó, que eu apliquei. Então, eu vou ter 1.020 novamente, certo? 1.020. Só que agora, no segundo mês, a minha taxa de juros, 2%, ela não vai ser mais calculada, né? Aplicada em cima de 1.000, que foi o meu valor inicial. Mas vai ser aplicada em cima de quem? Eita. Vai ser aplicada, ó, em cima do meu valor anterior, do meu montante anterior, 1.020. Então, observa aí, ó, 1.020. Calculando 1.020, né? Achando os 2% de 1.020 e, logicamente, vou somar com o que eu tenho anteriormente para achar o meu montante no mês 2, 1.440, né? Para o terceiro mês, eu vou calcular os 2% em cima de quem? Eu vou calcular em cima de 1.200, de 1.020 ou de 1.040, 40 centavos. Segundo mês, ó, em cima, meus 2% aqui, ó, o meu cálculo da porcentagem, ela é em cima do valor do montante anterior. Então, nunca, no juro composto, a gente não calcula em cima do valor inicial, diferentemente do juros simples, certo? Deu para entender essa diferença do juros simples, do sistema de capitalização que a gente chama, né, do juros simples para os juros compostos? Se deu para entender, a gente continua, senão a gente volta e tenta explicar de novo. E aí, pessoal? Camila, beleza? E os demais aí? Pelo menos mais uns três. Também, né? Tranquilo. Então, essa é a ideia da diferença do juro simples e juro composto. Então, sempre que você for pegar um dinheiro emprestado,
ou for comprar alguma coisa, né, a longo prazo, aplicar um dinheiro, né, vocês vão se deparar com esse regime aqui, ó, o juro composto. O juro simples, ele não aparece assim nesse tipo de situações do dia a dia, como empréstimos, tá certo? Aplicações financeiras, né, que a gente possa fazer. É sempre o regime de juro composto. E aí, ó, como a gente viu na aula passada, né, a gente viu que no juros simples, né, a gente pode encontrar lá os juros como sendo quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Que também a gente aprendeu lá que o montante no juros simples, ele é o capital que multiplica um mais a taxa de aplicação vezes o tempo, não foi? Ou também, né, a gente sabe lá que o montante é o capital mais os juros, né? Tudo isso aqui, ó, ainda está valendo. Só que quando se trata de juros compostos, a gente também tem essa ideia aqui, ó, que é o que se torna um pouco mais complicado de se fazer os cálculos. Porque nos juros compostos, de maneira geral, o montante, ou seja, o valor final após a minha aplicação, após a situação que está envolvendo, é calculado assim, ó. O montante é o capital, que multiplica um mais a taxa, elevado ao meu tempo de aplicação. Então, essa potência aqui é o que deixa o cálculo, muitas vezes, um pouco mais complicado. Né? Porque imagina se você está aplicando o seu dinheiro a um determinado tempo lá, vamos pensar, de 36 meses, né? Se a taxa tiver em mês, você tem que usar o tempo em meses, por exemplo, né? 36 meses. Então, vê aí, ó, esse expoente da minha formulazinha aqui seria T, né? T igual a 36, né? 36 meses. Então, ficaria algo elevado a 36. Então, vê aí como seria, né? Complicado fazer essa conta na mão, né? Então, muitas vezes a gente utiliza a calculadora quando está fazendo os exercícios assim, informalmente, né? Ou o problema, dentro do problema, ele vai ter que me dar lá como um dado extra, né? A informação, né? Que a potência aqui elevada a 36 seria igual a um determinado valor X. Tá certo? Então, ó, trabalhando com juro composto, se a questão especificar juro composto, e a gente precisar do montante, do capital, né, da taxa do tempo, a gente vem por essa formulazinha aqui, tá? Montante é o capital que multiplica um mais a taxa percentual, o I, vezes elevado ao meu tempo. Se eu precisar encontrar os juros, também eu posso encontrar por aqui, né? J, C. Esse aqui, né, ó, é para o sistema de quê? De juro simples. De juros simples, tá? E o montante, em termos gerais, o montante, né? Tanto para o capital como tanto para o juro composto para o juro simples, o montante é o que eu tenho inicialmente, o capital, mais os juros. Certo? Beleza, gente? Vamos aplicar isso aqui para a gente ver como é que funciona, né? Vamos para o exemplo aqui, ó. Determinado capital gerou após 24 meses um montante de 15 mil reais no sistema de juro composto. Então, fiquem atentos, né, aos problemas que eles vão indicar para você qual é o sistema que você vai ter que trabalhar. Se é o juro composto ou se é o juro simples. Tá certo? Sempre vai ter que ter essa ideia aí. Qual é o sistema que eu estou trabalhando? Juro simples ou juro composto? Então, aqui a gente tem juro composto. Aí, sabendo que a taxa de juros é de 2% ao ano, determina o valor desse capital. Então, a gente está interessado aqui em quê, né? Encontrar o nosso capital. Determine o capital. Determinado capital. Então, é o que a gente está em busca. Após 24 meses, isso aqui é o meu tempo, né? O meu T. Então, 24 meses.
24 meses, certo? Ó, o montante de 15 mil. Então, esse aqui já é o meu M. Montante 15 mil, né? Sabendo que a taxa de juros é 2% ao ano, aqui a gente tem que o nosso I é 2%. Aí eu vou abreviar, ó, ao ano, né? E ele quer saber o nosso capital. Como a gente está no sistema de juro composto, então a gente tem que ter o seguinte, que o nosso montante, né? Lembra aqui, ó, montante é o capital, multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, né? Então, o nosso montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o nosso tempo. Já temos o nosso M, nós estamos procurando o C, né? Capital. Já temos o nosso M, que é 15 mil. A nossa taxa também, 2% ao ano. E o nosso tempo, que é 24 meses. Só que aí, né? Lembram do cuidado que a gente tem que ter? O nosso tempo de aplicação, ele tem que estar de acordo com a taxa, né? Aplicada, ou vice-versa. A taxa tem que estar no mesmo unidade de tempo do nosso Tzinho de tempo, né? Então a gente tem tempo 24 meses e taxa em 2 anos. Qual que é mais interessante? Transformar o tempo em anos ou a taxa que está em ano em meses. E aí a gente tem que pensar para o lado mais fácil, né? Transformar 24 meses em ano. Concordam comigo? Ou seja, 24 meses é o mesmo que 2 anos. Mesmo que 2 anos. E aí pronto, ficou de acordo com o nosso com a nossa taxa percentual, sem problemas agora, né? Agora é só fazer as continhas, né? Então, o nosso montante é 15 mil, né? Então, 15 mil. O capital, eu não sei, é o que eu quero encontrar. Que multiplica 1 mais. Aí, a nossa taxa é 2%, né? Eu não posso colocar aqui 2%. Eu tenho que colocar ou na forma decimal, forma fracionária, ou seja, 2%. Ou eu posso usar também a forma decimal. O que é 2% em forma decimal? 2 dividido por 100, né? Ou seja, 0,02. Isso aqui é 2%, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe também. Elevado ao tempo. Aí o tempo também não vou usar 24, eu vou usar 2 anos. Vou usar 2 anos. Certo? Agora, ó, vamos fazer o que primeiro? A soma aqui dentro do parênteses, depois a potência, certo? Então, ó, 15 mil igual ao capital que multiplica, né? 1 mais 0,02. Dá quanto? 1,02. Isso aqui é elevado a 2. E agora, o que eu faço? Vamos fazer a potência. Então, ó, 15 mil igual ao capital que multiplica 1,02 elevado a 2, né? Ou seja, eu tenho que fazer 1,02 vezes 1,02, certo? Vamos fazer esse produto aqui, bem rapidinho. Como é que vai ficar, né? 2 vezes 2, 4. Vírgula abaixo de vírgula, né? Bem direitinho. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora a gente soma. 4. Tem um negócio buzinando no meu ouvido aqui. Eu acho que é alguma coisa do computador. Então aqui, ó. 4, 0, 1, né? Agora você vai ter atenção no seguinte, ó. Você tem que contar quantas vírgulas, quantas casas a vírgula andou. Tanto no primeiro número como no segundo, né? Então, ao todo, a vírgula andou aqui quantas casas, né? Ó, andou duas no primeiro número. E andou duas também no segundo número. Então, ela, ao todo, andou 4 casas, né?
Então, eu tenho que contar 4 casas aqui também. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vem para cá, ó. Certo? Então, vai ser 1,0404, né? 1,0404. E agora, para encontrar o capital? Só passar 1,0404 dividindo, né? Então, o capital vai ser 15.000 dividido para 1,0404. Então, tá vendo ó, como fica um pouquinho mais complicado de fazer as continhas na raça, né? Quando se trata de juros compostos. Aqui, se a gente tivesse as alternativas, poderia tentar pensar numa aproximação, né? Você está quase dividindo por 1. Quase dividido por 1, né? Está dividindo por 1,04, né? Então, daria um valor bem próximo de 15, né? Mais ou menos. Um pouco abaixo de 15, porque não está dividindo por 1 exatamente, né? Daria 4, alguns quebrados, certo? 14, alguns quebradinhos, né? Então, como eu já fiz as contas aqui para adiantar o nosso tempo, né? Nosso capital, fazendo essa divisão aqui, o capital que a gente investiu inicialmente seria 14.417 reais e 53 centavos, exatamente isso. Tá certo? Exatamente isso. Bom, outra estratégia que a gente poderia utilizar aqui para dividir isso, caso a gente não tivesse outro recurso, né? Não pudesse usar outro recurso, ou pela aproximação, ou pela utilizando aqui, eliminando algumas alternativas caso tivesse, era transformar, né? No caso, esse número decimal no número inteiro. E aí percebe comigo o seguinte, que para mim passar do número decimal para o número inteiro, a vírgula tem que caminhar ao contrário, né? Ela tá aqui a vírgula, ó. Ela teria que vir para cá, né? Então, para me fazer a vírgula andar, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 10, por 100, por 1000, dependendo de quantas casas eu quero que a vírgula ande. Então, como eu quero que ela ande uma, duas, três, quatro, então tem que aparecer 4 zeros aqui, ó. Então, eu tenho que multiplicar por 10.000. Só que se eu multiplico embaixo por 10.000, para ficar, quando eu multiplicar por 10.000, esse 1,14, né? Vezes 1,0404 seria igual a quem? Seria igual a 104, 10.044, 10.404, né? Seria esse valor. Só que eu também teria que multiplicar em cima, para depois fazer a divisão só por números inteiros, né? Daria um trabalhinho também. Mas seria uma possível solução, uma possível saída para a gente. Certo? Então, o coco é seco, com juro composto, né? O coco é seco. Por isso que, como eu disse, né? Geralmente as questões elas vão trazer mais algumas informações para auxiliar, né? Porque ninguém tem contas que, assim, não tem como a gente fazer na mão, né? Por isso o auxílio da calculadora em alguns casos. Beleza? Aí vamos aqui, ó, para o segundo exemplo. Após quanto tempo, agora ele quer saber o tempo, né? Ó, após quanto tempo a taxa de 4% ao mês, a aplicação de R$ 1.000 renderá juro de 170 no sistema de juros compostos, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Então vamos juntar os nossos dados aqui, né? Ó, eu quero aqui o seguinte, após quanto tempo? Então a taxa aí, o tempo, né? Que eu quero saber quanto tempo. A taxa de 4% ao mês. Então, a minha taxa é 4% ao mês, certo? Aplicado, a aplicação de R$ 1.000. Então, o que é esse R$ 1.000, gente? Esse R$ 1.000 é a minha aplicação, ou seja, o meu capital. O meu capital, né? R$ 1.000. R$ 1.000.
certo? Renderá juros, ó, de R$ 170. Então, isso, o J, né? O meu juros, 170 reais. É o meu juro, certo? E aí ele quer saber justamente em quanto tempo eu vou ter isso, né? No sistema de juros compostos, né? Pois é. Então, ó, pelo sistema de juros compostos, o que acontece para mim? Sistema de juros compostos, o meu montante final ele é igual ao capital que eu investi, que multiplica 1 mais a taxa aplicada elevada ao tempo, né? Tem que partir daqui. Só que aí você observa o seguinte, professor, cadê o meu montante? Eu não tenho o que é o meu montante. Uma vez que eu estou atrás de quem nesse caso? Eu estou atrás do meu T aqui, ó, do meu tempo, ó, meu expoente. Então eu preciso encontrar o meu montante para não ficar duas variáveis, né? Preciso. Só que eu sei que é o seguinte, o conceito de montante é o quê? O valor final da minha aplicação, que é o meu capital que eu investi, mais o valor dos juros que foram acumulados durante um determinado período de tempo. Então, eu tenho que o meu montante, para ambos os casos, né? Também é o que? O capital mais os juros. Ou seja, o meu montante nesse caso aí, ó, vai ser o que eu estou investindo, R$ 1.000, mais os juros. Esses juros aqui, 170, ele já está acumulado, né? Ele já foi somado durante o período de tempo que eu vou achar aqui. Ele já é o juros final, digamos assim. Então, meu montante, gente, ó, para esse caso, é R$ 1.170. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu precisava do meu montante, né? Então, eu tive que achá-lo. Tá certo? Agora eu tenho condições de ir atrás do tempo, né? Ir atrás do tempo. Meu montante, R$ 1.170. Pessoal, tranquilo. Tô meio apressadinho hoje, não tô? Mas tá dando para entender? Tá sim. Beleza. Então, R$ 1.070 é o meu montante. O meu capital investido, 1.000, né? Que multiplica a minha taxa. Então, a gente tem que ver aqui. A taxa já está em mês, então, como eu estou procurando o tempo, a taxa vai ficar dessa forma mesmo e meu tempo já vai sair em meses também. Agora, aqui é o seguinte, né? Ó, é 1 mais, aí a minha taxa. Coloco na forma percentual ou na forma fracionária? Aqui é interessante usar a forma decimal, né? Decimal fracionária. Aqui é interessante usar a forma decimal, né? Porque vai haver uma soma, e se eu colocar na fração, eu tenho que calcular a soma de frações, né? Com denominadores diferentes. Então, como é 14% na forma decimal? 14% não, 4% na forma decimal. É o mesmo que. Podem colocar no chat aí eu falar. Forma decimal. A gente aprendeu a transformar, não foi? Isso. 0,04. Isso aqui foi aí, é só um pequeno deslize aí com o teclado, viu, Camila? 0,04. Quando eu multiplicar por 100 esse valor aqui, ó, ele tem que voltar a ser 4%, né? Então, multiplicando por 100, a vírgula vai dar dois pulos, ó. 1, 2, né? Então, a vírgula vem para cá. 4,0 é o mesmo que 4. Dava para cancelar com 1.000, ó. Se eu botar a inflação aqui, 4%, né? Eu poderia cancelar apenas se tivesse só a multiplicação, não houvesse esse sinal de mais aqui, né? E ainda tem outro problema, ó. Eu vou ter uma potência aqui ainda. Então, eu não poderia cancelar de cara, né? Fazer isso aqui. Primeiro que eu tenho uma soma para fazer primeiro, né? Teria uma soma e ainda teria uma potência. Então, teria ainda aí outros probleminhas para resolver antes de cancelar, entendeu? Então, por isso que a gente tem que também ter a malandragem, né, de analisar qual é o
modelo mais interessante para me utilizar. Nesse caso, é o decimal, que é o 0,04, porque aí a soma fica também bem simples, né? Elevado ao meu tempo. Beleza, Camila? Show de bola. E aqui, ó, vamos continuando. Eu voltei, ó. O que que eu faço agora, professor? Por enquanto, agora eu posso organizar logo essa soma aqui, tá? Então, vamos lá, ó. 1170 é igual a 1000, que multiplica, né, ó. Aqui, ó, 1 mais 0,04. Então, dá 1,04. Elevado ao meu tempo, que eu tô atrás do tempo, né? Aí, o seguinte, esse cara aqui, para mim, se tornou uma incógnita, ó. Essa exponencial aqui, 1,04 elevado a t. Como eu estou atrás desse valor aqui, t, ó, que está envolvendo t, esse 1000 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, para me isolar, né? O máximo possível a minha variável aqui que eu estou atrás, que é o t. Então, organizando aqui, fica, ó, 1,04 elevado a t igual a 1170 dividido por 1000. Dividido por 1000. Então, eu tenho, ó, vou fazer a divisão, tá? 1,04 elevado ao tempo igual. Quando eu divido isso aqui por 1000, ó, agora eu posso cancelar um zerinho, né? Ó, posso cancelar esse zero com esse. E aí fica só, ó, 117 dividido por 100. E aí, como eu estou dividindo por 100, a vírgula anda para esquerda, né? A vírgula tá aqui escondida, ó, entre esse 7 e o zero que eu cortei. Então, ela vai pular duas casas. Então, ela pula uma, duas. Ela vai ficar entre os dois unos. 1,17. Então, 117 dividido por 100 seria 1,17. Tá certo? E agora, professor, eu estou procurando o meu t. Então, esse 1,04 vai passar dividindo, é isso, é? Não, né? Aqui eu tenho uma, digamos, função exponencial, né? Eu tenho um valor elevado a uma determinada incógnita t. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder arrumar essa minha expressão aqui e o meu t ficar de fato isolado. É como se eu tivesse, por exemplo, pessoal, imagina aqui o seguinte, ó, 2 e 2x, no caso, deixa eu ver, 2, deixa eu ver se eu penso certo aqui. E aí eu tenho o seguinte, né, a raiz quadrada de 2x mais 1. Imagina que você tem essa situação. E aí você quer encontrar o valor de x. Qual é a saída para você eliminar essa raiz? Já que você não pode extrair aqui a raiz, né? Você tem que elevar tudo ao quadrado, né? Por quê? Porque quando eu elevo tudo ao quadrado, eu cancelo meu expoente com a minha raiz, faço a potência aqui, ficaria 4 igual a 2x mais 1. Essa é uma estratégia, né? Só que aqui a estratégia é o seguinte, como eu tenho a exponencial aqui, uma função exponencial, eu tenho que usar a função inversa a ela. Qual é a função inversa à função exponencial? A função logarítmica. Função logarítmica, ou seja, o log. Então, eu tenho que aplicar o log de um lado e do outro da igualdade. Tá? Quando você tem uma situação como essa aqui, para isolar o meu t. Então, eu tenho que aplicar, ó, o log desse lado. O log de quem, professor? Log desse valor aqui, ó. 1,04 elevado a t igual, aí como eu apliquei o log aqui, eu tenho que aplicar o log do outro lado. O log de 1,17. Certo? E agora, mais um detalhe. Eu tenho que usar uma propriedade do log aqui. Ó. Log da potência. Então, a potência passa multiplicando o log. Então, tá vendo o t que tá como expoente? Aqui, ó. É a propriedade diz que eu posso pegar esse t, ó, e jogar ele para cá, multiplicando o log. Certo? Malandragem, né? Legal. Então ficaria t vezes o log de 1,04. Isso aqui é igual ao log
de 1,17. E agora, professor, eu sou obrigado a saber quanto é o log desses carinhas aqui? Não. Por isso que, ó, a questão ela traz aí uns dados extras aí pra gente. Né? Porque agora é só fazer o quê? Passar esse log dividindo. Passar esse log dividindo, né? Para finalizar a nossa conta. Isolando o nosso t, ó, que eu estou atrás, o tempo, vai ser igual ao log de 1,17 dividido para o log de 1,04, né? E que vai ser, ó, quanto que é o log de 1,17? Eu vou lá nos meus dados. 0,068, aproximadamente, né? Aproximadamente. E quanto é que é o log de 1,04? Vou lá nos meus dados. 0,017. E quando eu divido isso, se eu multiplico tudo por, ó, a vírgula está aqui, percebem? Quando eu multiplicar, ó, eu tenho que multiplicar por quem? Para ficar o número inteiro. 2, 3. Então eu tenho que multiplicar por 1.000. Multiplica em cima e embaixo por 1.000. Aí eu vou ter o seguinte: 68 dividido para 17. E quanto é 68 dividido para 17? Todo mundo percebe que é 4, né? Aí ficou bem mais fácil a minha divisão, né? Então, o meu log aqui, ó, a minha divisão, na verdade, aqui, ó, 0,068 dividido para 0,017 é igual a 4. Ou seja, 4 meses, né? Que eu estou procurando o tempo. E minha taxa está em meses, então meu tempo também vai ter que estar em meses. Beleza? Então vê que é um pouco mais complicado, né? A questão do cálculo com juro composto, né? Esses dados aqui, ó, eu só tive condição de descobrir porque eu usei a calculadora científica para descobrir. E aí eu coloquei aqui como um auxílio para a gente na hora da conta. E aí as questões também tem que trazer isso para a gente, né? Quando tiver uma questão mais formal, fazendo uma prova, alguma coisa aí, desse tipo. Beleza, galera? Gente, até aqui deu para entender? 50 minutos é tão pouco para a gente. Passa muito rápido. Mas até aqui deu para perceber que é utilizando basicamente os mesmos raciocínios de encontrar, né, os valores, capital, juros, taxa, né, e aplicar na fórmula e fazer as manipulações, tá certo? O que torna um pouquinho mais complicado às vezes são as continhas. E aí, como Camila disse, se a questão não der o log, como é que eu descubro? Ela tem que dar o log, Camila. Ela tem que colocar o log dos valores, porque não só se for um log muito mais básico, que quando a gente estuda log, a gente vê, por exemplo, o log de 10 seria 1, o log de 100 seria 2, na base 10. Né? Mas como é um log assim, bem diferente, log de 1,04, 1,17, como eu disse, eu só descobri porque eu usei a calculadora científica, porque não tem como você descobrir isso na mão. Né? Então a questão ela vai trazer os dados extras para a gente utilizar. Tá bom? Ela tem que trazer. No caso dessa divisão aqui, ó, ela não ia dar o resultado da divisão, né? Mas aqui a gente utilizou o quê? Uma estratégia. Pegamos esses números decimais e transformamos em números inteiros. Como? Fazendo a vírgula andar. 3 casas para ela vir para cá, ó, para frente do 8 e para frente do 7, né? Multiplicando ambos os números por 1.000, né? Aí ficou 68 dividido por 17. Aí a gente teve condição de fazer uma divisão mais tranquila. Beleza, galera? Nossa, o Sim. tempo já estourou o tempo. Ó, fica faltando para nós mais um exemplozinho e a gente fazer aqui uma situação que a gente vai comparar os gráficos, tá certo? Das funções. E na próxima aula a gente faz com mais tranquilidade, tá bom? Certo? E aí eu coloco esses slides daqui a pouco lá no nosso, na nossa pasta de propulsão, tá? E aí fica o desafio para vocês tentarem fazer essa daqui
tá bom? Não vou botar mais questões, porque como a gente só tem 50 minutos agora, a gente vai tirar uma aula só para fazer questões de juros simples e compostos, para reforçar. Então fica essa aqui como um desafio para vocês fazerem. Vê, ó, que eu já coloquei a informação aqui, né, ó. Quem molesta é obrigado a saber a raiz cúbica desse valor, né? Pois é, só calculadora científica. Então já tá a informação aí para vocês estarem fazendo. Beleza, gente? Agradeço demais a presença de vocês, tá bom? Bom final de semana. Fique com Deus. Se Deus quiser, na terça-feira a gente tá de volta.